Louvado seja o nome do Senhor no nosso meio. Boa noite, meu amado irmão. Que alegria estar aqui com vocês. Antes de se assentar, você pode olhar para o seu irmão aí com um sorriso bem caloroso. Dizer: olha, meu irmão, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua noite. Você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Que presença poderosa, né, gente? Quando o Senhor vem, não há dúvida. Glória a Deus por isso. Eu quero, antes de começar a palavra, saber se nós temos visitantes na casa. Temos algum que nos visita pela primeira vez? Glória a Deus, seja bem-vindo. Eu vou pedir que você deixe a sua mão levantada, por favor. Você não vai ter que passar nenhum constrangimento. O pessoal da nossa equipe da Conexão vai te deixar um papel para você retirar o seu presente no final do culto de celebração, certo? Meu amado irmão, então todos nós já sabemos que nesse mês de janeiro nós começamos uma série chamada Heróis da Fé. Na primeira mensagem dessa série, o pastor Daniel falou de um homem chamado Abraão, que é o nosso pai da fé. E a gente viu uma palavra que a fé de Abraão, ela é uma fé que se move. Nós fomos desafiados a sondar o nosso coração e ver se a nossa fé, ela reflete um movimento. Se a nossa fé, ela obedece e sai do lugar. Semana passada, nós vimos a mensagem da ministra Isabela, falando de Moisés, a escolha que recompensa. Você foi impactado por essas mensagens? O Senhor tem ministrado seu coração? Tem ministrado muito o meu coração. E o personagem que eu escolhi hoje, eu creio que Deus colocou no meu coração. O herói chamado José. Um homem, gente, que quando eu começo a olhar as escrituras, ver que ele era homem falível a erros como eu e você. Todos os heróis que entraram no hall da fé, eles não tinham superpoderes, conforme a gente conheceu os nossos super-heróis da infância. Mas ele era homem assim, ó, carne, pó, falível, fraco. Isso que me impacta tanto acerca de como eles são recomendados e como eles foram, na verdade, reconhecidos no final da sua vida. E o título da mensagem eu coloquei que a fé de José é uma fé que resiste. Você quer ter uma fé que resiste? Uma fé que persevera até o final da sua jornada? Eu quero ser essa mulher de fé. Eu quero ser essa mulher que, quem sabe, Hebreus fala que esses homens que entraram no hall da fé, eles eram homens que receberam o predicado de não serem dignos dessa terra. Você imagina tamanho adjetivo na nossa lápide, está escrito: olha, eis aqui uma mulher de Deus que o mundo não foi digno. Está aqui um homem que perseverou tanto até o fim, pagou o preço até o fim, que ele não é digno desse mundo. E foi com essas palavras que Hebreus também ministrou a nossa vida. Esses patriarcas, eles são mencionados daqueles que viram promessas de longe e sorriram para o futuro, mesmo às vezes não tomando posse daquilo. A vida de José, que ele nos ministra muito profundamente, porque se você já assistiu a série de José do Egito na Record, ou viu algum filme, uma minissérie, você vai ver que ele foi um homem que interpretou sonhos. Você vai ver que ele foi um homem que foi um bom administrador, mas ele também não é citado pelos seus resultados. Mas ele é citado porque ele, na verdade, perseverou até o fim, e ele é citado pelo fim da sua vida. Isso ministra tanto o meu coração, que não importa como a gente começou a nossa jornada com Deus, como está a nossa vida com Deus, Deus se importa às vezes mais com o fim. Então isso é um conforto do nosso coração, um alento do nosso coração, que tem porção para Deus, de Deus na nossa vida, em qualquer momento da nossa história, seja na infância, na juventude, na idade, né, da sabedoria. Então eu quero que você acompanhe comigo esse homem que foi citado único e exclusivamente, não pelos seus feitos, mas porque ele guardou a sua fé até o fim. Eu vou ler contigo lá Hebreus 11, 22, que diz assim: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Aí você vê a narrativa que eu trouxe de introdução para os irmãos, que ele foi um homem que foi citado no hall da fé,
porque os seus ossos contaram uma história. Então ele tem esse predicado de ter uma fé que resiste. Então fale no seu coração, eu quero entender o que estava sobre a vida de José, que fez ele levar essa postura, essa inteireza, essa natureza de uma fé resistente aos nossos dias. Me diga uma coisa, gente, a gente precisa ou não ser resistente e resiliente na vida? Precisa ou não precisa, gente? Precisa. Então, o primeiro tópico vai ministrar o nosso coração, a fé nasce da palavra de Deus. A fé nasce da palavra de Deus. Naquela época, não havia ainda Bíblias, não havia o Torá, a lei de Moisés ainda não tinha sido escrita. Hoje a gente escolhe as traduções da Bíblia, as capas da Bíblia. Naquela época, na época dos patriarcas, o Senhor falava por teofanias, aparições reais, falava de palavra diretiva, falava por visões e falava por meio de sonhos. E com José, ele falou acerca de um sonho. O próprio José, querido, ele tinha uma linhagem de patriarcas, porque a primeira vez que Deus fala com aquela linhagem foi através de Abraão. Lembra na primeira palavra da série? E ele faz aquela promessa, farei de ti uma grande nação. Através de ti terá muitos descendentes, eu vou lhe dar a terra, e desses descendentes será uma bênção para as outras nações. Esse era o bisavô de José. E para José, Deus deu sonho. E o sonho de José, mais ou menos, representava aquela visão dos feixes, que quem sabe vocês estão bem lembrados. Os feixes de trigo no campo, maiores que feixes amarrados, se prostravam, se curvavam diante desses feixes maiores. Nessa representação, os feixes diziam uma posição, algo de autoridade sobre a vida de José. Algo que um dia ele estaria numa posição de liderança acima dos seus irmãos. Algo que até para aquela cultura era muito contraditório, porque só estaria em posição de autoridade o primogênito ou aquele que sucederia a linhagem do pai. E José era o 11º filho, então não fazia sentido, não fazia nenhum sentido naquela cultura. Por isso que ele já recebeu oposição dos seus irmãos. Você crê que para mim e a sua vida tem uma palavra diretiva? Tem algo que dá destino na sua vida, onde que Deus só precisa uma palavra para falar, para sinalizar, para te sustentar? Para José foi assim, havia um significado naquele sonho. Um dia, Deus prometeu para ele, você vai estar numa posição de governo, de autoridade. E essa palavra que Deus colocou na vida dele foi a palavra que gerou convicção até o final da sua jornada. A fé de José foi sustentada pela convicção que Deus falou. Então veja como é poderoso a palavra de Deus. Ele recebeu um sonho profético. O que é profético, querido? Você vê um panorama de futuro, você vê uma imagem, Deus revela algo do seu futuro. O pastor Daniel pregou aqui. Mas o Senhor, na sua Bíblia, Ele não revela o próximo passo, porque senão Ele tiraria a nossa dependência. E Deus, Ele deseja que a gente seja completamente dependente dEle. Então ele mostrou o futuro para José. Olha, há algo sobre a sua vida, há algo que eu quero fazer grandioso. Isso é uma palavra profética que te sinaliza, que te sustenta, que te dá uma ordem para o futuro. Você crê que é para os nossos dias também algo que te sinaliza, algo que te diga, olha, há algo para você lá na frente. Agora não faz sentido isso que você está passando, mas há algo separado por Deus no seu destino. Algo particular, algo que é só para a sua impressão digital, algo que é do teu jeito, no teu formato. Você crê que há algo específico na sua vida que só você que vai cumprir? Não sou eu que cumpro a sua jornada. É algo que é intransferível, o chamado de Deus para mim e para a sua vida. Você crê, querido? Que Deus fala de forma específica. E na nossa vida nós temos essas palavras específicas, mas nós temos também hoje um grande tesouro que é chamado a palavra de Deus. Então eu penso nos nossos dias hoje, pensando que tantas coisas podem nos roubar desse alimento que nos sustenta. Tantas coisas hoje em dia podem forjar um alimento instantâneo, superficial. Algo que, quem sabe, nós colocamos na nossa mesa e aquilo nós estamos ingerindo e tem nos tirado a fome e sede da palavra de Deus. Tem uma profecia no livro de Amós que fala que nos últimos dias Deus derramaria fome e sede na terra da sua palavra.
Tudo começa e termina com a palavra de Deus. E eu penso que nós precisamos ter essa mentalidade. Quando nós estamos aqui num culto de domingo, o pastor que tanto traz uma palavra excelente, ele não está nos informando acerca de Deus, mas ele está imolando a presença de Deus e nós gerando essa atmosfera onde a gente crê que a palavra de Deus é o próprio Cristo encarnado. Então, quando eu sento de manhã no devocional, abro o meu tempo para Ele. Quem sabe você tem a rotina noturna de ler a palavra de Deus, mas é ter a mentalidade que ali não são uma história, é algo que é o próprio Cristo ali, imolando a nossa fé, produzindo esperança em nós, nos corrigindo, nos alinhando, nos dirigindo. Nós temos que perguntar, eu acredito que é tempo de perguntar. Quando a gente leva as crianças no pediatra, primeiro sintoma de doença, que a médica investiga é, olha, mãe, está com fome, perdeu o apetite, não é mesmo? É o primeiro indício que há algo que tem que ser investigado. E algo às vezes que tem que ser investigado, se em algum momento eu tive sede e fome da palavra, qual foi o momento que eu parei de buscar o Senhor? Isso confronta meu coração. Eu tenho que checar meu sentimento no final da semana, quem sabe no final do dia, e pensar, eu estou com desesperança, eu estou intimidado, eu me sinto triste, do que eu tenho me alimentado durante o dia? Porque se eu creio que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, e aqui você está ouvindo e ouvindo da palavra, há algo que às vezes nós vamos nos alimentar, que é aquelas dopaminas baratas. Rolar o nosso dedo no feed, e quanto tempo a gente tem perdido no nosso tempo moderno no Instagram, gente. Que é uma ferramenta boa, as pessoas ali conseguem se posicionar, não estou falando para o cristão sair das redes sociais e não influenciar o mundo. Mas aquilo ali não é uma terra para a gente permanecer, é uma terra de passagem. Muitas vezes a gente tem gatilhos emocionais de comparação, de se sentir inferior, porque não tem uma vida instagramável. Isso a gente não sabe, mas é alimento, tem alimentado a nossa alma. Então eu peço que o Senhor derrame o zelo da palavra, que eu me volte para as Escrituras. Isso sustentou a fé de José do início ao fim. Uma palavra somente ele precisou para cumprir a jornada dele. A fé se firma na palavra de Deus. Eu quero te contextualizar um pouquinho o início da jornada de José, depois que ele recebeu esse sonho profético. Deus deu destino para ele, Deus deu algo específico do futuro, mas ele tinha 10 irmãos, filhos de mães diferentes, algo ali que no contexto da família de Jacó, muitas coisas que tinham que ser trabalhadas. E a Bíblia é muito explícita dizendo que ele era o predileto do pai. Ele tinha uma túnica diferente, o pai dele tratava ele diferente dos irmãos. Então na família já tinha algo ali emergindo, uma rixa, inveja acerca da vida dele. Certa hora o Jacó manda ele aos campos fiscalizar os irmãos. E os irmãos veem de longe ele com aquela túnica colorida, quem sabe, né, espalhafatosa, o caçula, o fofoqueirinho da família. E eles planejam matar José. E aí um dos irmãos fala, não vamos matar, vamos jogar apenas numa cisterna, porque ele planejava depois resgatar José. Mas passado algum tempo, eles avistam uma caravana que vinha do Egito, uma caravana ismaelita, aonde um deles decidiu ganhar em cima da vida de José. E ele foi vendido como escravo para o Egito por 20 peças de prata. Lá no Egito, querido, ele encontra favor. Diz que Potifar, um oficial da guarda, vê Deus nele, reconhece, olha, que Deus estava com ele, tudo que ele fazia era bem sucedido. Então ele entra na casa do oficial e logo começa a administrar todas as coisas que estavam sob a supervisão dele, menos a esposa do Potifar. A esposa do Potifar também acha graça em José, de certo, irmãs, era um homem ajeitado. Ela começa a sediar e você vê que ele resiste a essa tentação por dias consecutivos. Ela forja também, simula uma violência e ele é mandado injustamente para a prisão. Aí você pensa, uau, ele recebe uma palavra de Deus, a Bíblia narra que Deus está com ele. Ele tem uma palavra de governo e liderança sobre a vida dele. E agora, automaticamente, ele passa por situações onde realmente ele é inocente e ele está hoje numa prisão.
Mesmo assim, na prisão, ele é tratado com bondade pelo carcereiro. E agora nós vamos entrar numa fase da vida de José que eu e você gostamos de, quem sabe, burlar. Gostamos, quem sabe, de pegar alguns atalhos. Que após a palavra específica, a fé de José começa a ser provada nos processos. Diga, meu querido, processos. Já dá até um calafrio na gente, né? Processos. José não sabia, mas ele estava entrando num estágio da vida dele, onde a nossa geração também desconhece, porque é tudo muito instantâneo, é tudo muito fácil. Hoje é um clique do dedo, você pedir uma refeição. Eu não lembro se é do tempo de vocês, ou contaram para vocês, antigamente era revelado as fotos em rolos, lembram? A Kodak. Minha avó me contava, gente, capaz. Minhas fotos tudo é de Kodak. Demorava um tempo na semana para você revelar aquelas fotos. Você tinha que torcer para não vir toda a imagem toda chamuscada e que você saísse com os olhos abertos, né? Então isso chama processo. Há um processo para todas as coisas. Para você gerar um filho há um processo. É imolado no seu ventre, há algo que desprende tempo, desprende rendição, renúncia. Isso são processos. Eu não sei se você hoje vive essa instância de processo, mas é algo muito desconfortável só de a gente declarar isso. Eu não tenho tempo para falar, mas eu sou uma pessoa, eu e minha família, que conhece muitos processos, assim como todos os seres viventes. E uma das coisas que eu tenho aprendido nesse período de transição da nossa vida, do estado lá do Paraná, de Curitiba para cá, mesmo a gente tendo uma palavra específica do coração da minha discipuladora para o meu coração para vir para cá, mesmo Deus tendo falado, você pensa que vai ser, né, glória a Deus e aleluia. Mas há um processo, querido, há um forjo no coração, onde Deus nos estica, e você quer se comportar da mesma maneira, você quer ter a mesma postura, você queria a mesma casa, você queria os mesmos relacionamentos, e não dá. E não dá. Porque o processo, quando Deus dá a palavra, Ele não revela os próximos passos, lembra? Há uma situação, uma estação de renúncia, de entrega, de quebrantamento, de despojar, de entender que muitas vezes a gente leva na nossa mala algo que não é essencial, algo que é peso, e aí o Senhor começa a colocar tudo no lugar, e fala, olha, isso é imprescindível, isso aqui é excesso. Então Moisés, ele estava nessa jornada, e isso fala muito ao meu coração, que é a revelação e a fé não eliminam os processos de Deus na nossa vida. Então nós temos uma palavra e nós temos fé, mas nós não seremos eximidos e poupados do processo de Deus para a nossa vida. Lá em Salmo 105, 19, fala, o Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir a palavra. Então, se nós temos uma palavra de Deus específica sobre a nossa vida, nós seremos provados nessa palavra. Se você, jovem, tem uma palavra específica já de liderança, eu costumo dizer, levante, arrume a sua cama, obedeça a seus pais, comece pequeno, humilde, comece pelos processos, começa pelo começo, começa pelo primeiro passo. Então tudo isso que nós estamos vendo na vida de José, que é rejeição, poço, injustiça, prisão, são os processos da vida dele. Todos nós podemos ter revelação, todos nós podemos ter uma palavra de restauração, de paz, uma palavra que, olha, você vai casar, esse casamento vai ser restaurado, essa cura virá, mas todos nós passaremos por um processo. Ao contrário disso é milagre. Milagre o Senhor continua fazendo, mas há algo muito específico e não para nossa destruição, que Deus opera no nosso coração enquanto nós nos submetemos ao processo. Eu sei que muitas das vezes que nós não entendemos como funciona a operação da nossa fé. E é algo que eu e você nós precisamos entender, que ela opera simplesmente porque Deus é simples, mas não simplista. A fé, essa fé que José está nos ensinando, ela opera também do lado de dentro, para depois ser externada para o lado de fora. Então, se você está vivendo um processo onde as circunstâncias são contraditórias àquilo que Deus te falou, com certeza Ele está trabalhando primeiro a sua fé no interior, trabalhando dentro, o reino dentro, para depois o reino fora. A exemplo, querido, de José, quem sabe ele tinha ainda orgulho no seu coração. Quem sabe, de fato, ele se sentia especial em detrimento dos seus irmãos. Esse pecado que nos afasta muito de Deus, foi um dos pecados que Deus mais começou a me quebrantar no processo de vir para cá.
O processo de deixar as coisas, o processo de desligar a identidade daquilo que se tinha lá. E isso é algo que no nosso coração só nós e Deus sabemos. Por isso que se externa muitas vezes esse lugar que é escasso, que aparentemente só entra um, que é escuro de um lado, do outro. Esse é a vontade de Deus para a sua vida nesse momento. É algo tão do coração de Deus que quem sabe não fosse esse processo, você não se voltaria com tanta paixão, com tanta fome, com tanto quebrantamento para a vontade de Deus. Eu tenho escutado nesse mês de janeiro, em gabinete pastoral, muitas irmãs trazendo os processos, a vontade de desistir do casamento. E se eu fico escutando 3 horas, gente, eu também penso, uau, vamos andar pela graça. Porque o mais fácil é abortar, o mais fácil é descer do barco. Mas há uma oportunidade na casa do luto, há uma oportunidade na casa da tristeza, de ser imolado à fé, ser semelhante a Cristo. Eu fico pensando o que Deus quer se revelar nesse casamento, como aquele que sustenta a casa. Porque tudo aquilo que nos falta numa determinada área da vida, há em abundância no Senhor. Olhe para a sua vida e pense, se você está num processo da bad, ou se você já está saindo da prisão. Há algo que às vezes é escuro, o poço simboliza isso, o fosso simboliza isso. As nossas tentativas de nos justificar, de dizer eu não mereço, eu sirvo na casa do Senhor, eu devolvo o meu dízimo, e como que isso está me acontecendo? Isso é justiça própria, não testifica a justiça de Deus. O que o Senhor está trabalhando no meu e no seu coração nessa fase da sua vida? Isso é um ouro. Isso é um tesouro, isso faz parte do seu destino. Eu gosto muito de uma frase que está lá em C.S. Lewis, que fala assim: Deus sussurra em nossos prazeres, Ele fala em nossa consciência, mas Ele grita nas nossas dores. Benditas são as dores que nos aproximam de Deus, não é verdade, gente? Por isso que a Bíblia é tão enfática quando diz: há mais alegria na casa do luto que na casa de festa. Deus não é sádico, Ele não se agrada do nosso sofrimento, mas Ele usa dessa circunstância para imolar algo perfeito no nosso coração. Há um tesouro feito nessa prensa, quem sabe do vale. Nós estamos envoltos, queridos, numa cultura, por isso que é tão difícil e contraditório a gente pensar, olha, será que Deus não quer a minha alegria? Evangelho não é anti-alegria, o que a pastora Marilene orou aqui. Nós somos uma igreja triunfante. Nosso Deus é vencedor, Ele está conosco. Mas Ele não poupou o sofrimento nem do seu único filho, que dirá de nós. A nossa cultura, ela atrela a dor à ausência de Deus. Isso chama uma fé utilitarista, onde eu utilizo Deus para fugir das dores. Isso não é bíblico. Isso é uma leitura superficial das Escrituras. Nós precisamos entender que tudo quer dizer, olha, se você está passando por isso, há algo de errado em você. Se você está passando por essa circunstância, você deve estar em pecado. Não é assim, meu irmão. Nós não colocamos Deus e não reduzimos Deus às nossas circunstâncias. Nós colocamos a ótica da palavra de Deus para ler as circunstâncias. Imagina se José tivesse reduzido a palavra àquilo que ele estivesse passando. Você pode perguntar, querido, qual é o seu propósito nisso? Eu não sei a estação que você está passando, o processo que você está passando. Mas certamente nós iremos passar. Acredito que há uma crise na nossa geração, gente, já teve no meu coração. Qual o meu propósito da vida? Será que pregar a palavra aqui é chamado? Não é. Será que ser pastor é chamado? Não é. Será que ser empresário é chamado? Não é. É um meio. Mas o nosso grande propósito, querido, é conhecer a Cristo e ser encontrado nele. Esse é o maior propósito da nossa vida. Seja na prisão, seja na transição, seja lá no palácio, seja lá no governo, é ser semelhante a Cristo, ser encontrado com Ele. Porque quando nós estiver diante do Pai, a única voz que eu quero reconhecer: venha para cá, serva boa e fiel, entra no gozo do seu Senhor. É ser semelhante a Cristo. Esse processo que você passa não é para a sua destruição, é para você ser semelhante a Cristo. Deus, Ele tem uma perspectiva da eternidade. O nosso caráter está sendo imolado para a eternidade. Isso deve ser um anseio do nosso coração. Será que essa circunstância, Deus está me deixando mais misericordiosa?
Será que essa circunstância que nos assolou está me deixando mais mansa, mais humilde? Ou quem sabe está me deixando mais firme? Quem sabe eu era passiva, procrastinadora? A nossa fé, ela precisa impactar a forma como nós vivemos. Depois da nossa fé começar a ser trabalhada em nós, ela tem que impactar a forma como nós vivemos a nossa vida. Agora você pensa você já se perguntou como que José conseguiu permanecer fiel? E quando a Bíblia ela não mostra murmuração e reclamação, significa que não existia em excesso. O que será que fez esse homem permanecer fiel, servindo na injustiça? Diz que lá na cela, ele ajudava, ele organizava, ele já tinha uma postura de liderança. E eu acredito muito, queridos, que Deus ministrou meu coração, que ele já tinha uma perspectiva da promessa sendo realizada na vida dele. Ele já vivia condizente com a realidade do céu na terra. É isso, quando a gente ora aqui, que teu reino venha, a promessa de Deus já estava no coração dele. Por isso ele conseguia, em qualquer circunstância da vida dele, externar uma fé, querido, que resistia a qualquer circunstância. É como se num contexto de igreja, você pensar, olha, mas Deus me chamou para pregar. Meu irmão, se você soubesse a prensa que é, o processo que é, quem sabe você não ansiaria tanto. Mas se Deus te chamou para pregar, glória a Deus que você pregue. Mas quem sabe, num domingo você está na escala ali, servindo um café. E a Bíblia fala, fazei tudo para a honra e glória do Senhor, fazei tudo para o Senhor e não para os homens. José, ele tinha essa certeza no coração, e é por isso que a fé dele resistia no poço, no vale, na prosperidade, na escassez. Ele trouxe a existência já vivendo a promessa. Ele liderava sendo fiel no pouco. Isso a gente vê na vida do José. Sendo fiel ao mordomo. Diz, Senhor, o que o Senhor me colocou nas mãos? Foi uma empresa que Ele me colocou nas mãos? Esse é o meu depósito? Isso é até onde eu alcanço? Então eu quero ser semelhante a Cristo nessa administração. Eu não quero sonegar, eu não quero criar atalhos. Eu quero ser fiel ao meu chefe. O Senhor me colocou 5 ovelhas. Eu vou cuidar com zelo até o final dessas 5 ovelhas. E se aprouver o Senhor acrescentar, Ele não vai quebrar princípios da sua palavra de Deus. Isso nos ensina muito na vida de José. Eu quero ler contigo, querido Tiago, que fala assim, olha. Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. A nossa fé, queridos, tem que ser produzida na perseverança. Ela é produzida nas provações da vida. Então, persevere até o fim. Essa é a fé que resiste a uma promessa, querido, na minha e na sua vida, em meio aos processos. E eu quero ler contigo uma narrativa que fala lá do profeta Isaías, acerca também de Jacó. Ele diz assim, olha, não tema, pois eu o resgatarei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, ele não queimará. Querido, não é se passarmos, é quando nós passarmos. A promessa do Senhor para mim e para a sua vida hoje a presença dEle é suficiente. É aquilo que tantos nós oramos, olha Senhor, se você não estiver à frente eu não quero. Se o Senhor não estiver nisso eu não vou. Não é se, é quando Ele estará conosco, isso é suficiente. Na cadeia diz que o Senhor estava com ele e dava favor. A presença do Senhor dá favor na minha e na sua vida, onde quer que nós estejamos. A fé de José é uma fé completamente genuína, que dependia de Deus. Isso é uma das partes que mais me impacta também, porque já se passaram 13 anos na vida de José, desde que ele recebeu o sonho, e ele continua na prisão. José passa por vários processos ali dentro. Pense nesse lugar escasso. Mas havia um gigante ainda na vida de José, que quem sabe ele tinha que ser vencido, ou trazer lembrança para nós, ou trazer reconhecimento. Na terra do Egito, querido, era uma terra extremamente idólatra.
aonde eles adoravam até os animais, a vaca, como símbolo de prosperidade. A figura de Faraó era próprio um Deus vivo. E eu penso que hoje em dia nós podemos até saber o conceito de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que eu extraio o valor, senso de significado, importância, segurança, identidade que não seja Deus. Aí você pode estar pensando, olha, eu já passei pelos estudos fundamentos, eu já sei esse conceito de idolatria, eu sei que é um pecado. Mas as nossas idolatrias hoje são as modernas, às vezes tão sofisticadas, que nós não sabemos discernir, senão por revelação do Senhor. Que funciona mais ou menos assim, um coração dividido. Eu tenho tudo, eu tenho todas as promessas, tudo é me requerido na cruz através de um Deus verdadeiro. Esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da promessa, o Deus da nuvem, o Deus do tabernáculo, o Deus que fala, o Deus que move. Mas na nossa sociedade existe o Deus da performance, eu tenho que ser perfeito o tempo todo. O Deus da beleza física eterna. O Deus do dinheiro, se eu não tiver, eu não tenho valor. O Deus da inteligência, da eloquência. O Deus dos acessos, quem sabe as amizades. E aí eu me alimento de Deus. Eu creio em Deus, mas eu também, às vezes, acesso desses falsos deuses. Eu também acesso dessa bolsa furada de algo que não sustenta. Eu quero dizer para você, meu irmão, que um falso Deus, ele sempre cobra caro, não entrega nada e ainda nos machuca. E é isso que a vida de José, antes dele ser levado na posição do palácio, o segundo homem na terra do Egito, ele mostra para mim e para você que nós podemos viver em solo de idolatria. De pessoas que idolatram, quem sabe a sua carreira, quem sabe no coração diz, olha, se me tirar isso aqui eu morro. Eis aí um ídolo. Mas José, ele andava com essa fé de peregrino, aonde ele esperava a intervenção de Deus, o agir de Deus. E eis que acontece uma situação na prisão. Dois prisioneiros também sonham na prisão, o chefe dos copeiros e o padeiro. Eis que José coloca seu dom em prática, interpreta esses sonhos. O chefe do copeiro, 3 dias para frente, iria ter a sua posição de confiança restaurada por Faraó. E o padeiro, 3 dias depois, ia ser decapitado. E José ainda faz um pedido, olha, quando você estiver diante da corte de Faraó, lembra de mim. Por favor, diga que tem um cara bom aqui, que pode ser útil lá em cima. Eu penso que Deus coloca pessoas para nos ajudar, para nos dar suporte, para caminhar conosco. Mas muitas vezes nós colocamos e depositamos o nosso senso de importância numa conexão, não é verdade? E a Bíblia é tão clara que fala que quando ele foi restaurado a sua posição, há um versículo curto que diz assim, e ele esqueceu de José. Eu penso que ninguém esquece de um tamanho livramento, de algo que aconteceu tão pertinente, tão pontual. Eu penso que o Senhor estava aí, trabalhando ainda mais na fé de José e mostrando para nós que ele teve que esperar mais 2 anos ainda na prisão. Até que Deus se lembra de José. Eu penso se ele sai naquele momento e ele é restaurado na sua posição, ele ia dar glórias ao copeiro, glórias à performance do dom. Foi graças ao meu muito falar, a minha facilidade de venda, e não glórias ao Senhor. O Senhor estava formando um povo desde o pai Abraão, e Ele queria que aquele povo tivesse um Deus particular, que depositasse todo o seu anseio, toda a sua confiança num único Deus. E até que Deus interviu sobre a vida de José. Antes eu quero ler para ti um parágrafo do saudoso Tim Keller, que fala sobre um ídolo, para você começar a meditar no seu coração. Quem sabe seja a noite de Deus revelar esse coração que às vezes há uma competição ali. Você crê em Deus, mas há algo que te machuca. Quem sabe uma falta de perdão. Falta de perdão é idolatria também. Dependência das pessoas é idolatria, te machuca.
Olha o que Tim Keller falava: um ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que absorva o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa da qual você espere aquilo que só Deus pode te dar. Há algo no seu coração que você anseia ainda mais do que o Senhor? Eu creio que o Senhor quer o nosso coração exclusivamente, inteiramente dele. Ele quer que você seja próspero, sim. Bem-sucedido, sim. Que você tenha sua família. Mas, se porventura alguma porta fechar, isso não venha a te destruir, porque a sua confiança está em Deus que está caminhando na sua história. Eis que o faraó também sonha, aquele famoso sonho. Olha, procurou todos os magos, procurou todas as pessoas entendidas ali na interpretação de sonho. E ninguém sabia interpretar. E aí o copeiro lembra dele, não porque tinha esquecido, porque chegou o tempo oportuno de Deus se revelar na vida de José. Ele interpreta o sonho de Faraó, onde representava aquelas vacas, 7 anos de grande fartura no Egito, precedidos de 7 anos de grande escassez. E aí José dá todo aquele conselho de administração. Ele é levado, querido, para o próximo nível da sua fé. Ele é levado como o segundo homem na terra do Egito, só ficando abaixo de Faraó. A promessa na vida de José começa a se cumprir. Mas você vê a narrativa daquele homem completamente envolvido e dando glória a Deus em tudo na vida dele. Que ele chega diante do Faraó e fala: olha, não sou eu que estou interpretando esse sonho, é Deus. Não sou eu que tenho esse dom, é Deus, pertence a Deus. Na saída da prisão ainda ele tem filhos que são chamados Manassés, que significa Deus esqueceu de todo o meu sofrimento que eu tive na casa do meu pai. O segundo filho é chamado Efraim, e Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Tudo ele dá glória a Deus. Ele perdoa os seus irmãos quando a fome vem. Ele é aquele que preserva a linhagem, que dá de comer para a nação. Ele junta seus irmãos, termina a sua velhice junto com o seu pai, e ele declara aquilo que é tão importante e mexe tanto comigo: não foi vocês que me trouxeram para cá, mas foi Deus para preservar a vida de muitos. Que fé é essa? Que fé é essa, querido, que consegue olhar tudo pela ótica de um Deus bom, de amor, que está cumprindo um plano, mas não poupa de sofrimento, porque o importante é a nossa fé do lado de dentro. Há alguém que ainda compita a sua afeição. Há alguma coisa que mexa com o seu coração. É no dia de nós rendermos ao Senhor e dizer: eu quero único e exclusivamente ver a sua mão caminhando na minha história. A fé de José, querido, por fim é uma fé redentora. A palavra de Deus se cumpre sobre a vida dele. E lá está José com 110 anos, aonde ele reúne os seus irmãos. Eu penso: uau, que graça tão poderosa, você ter a ousadia, a decisão de perdoar aqueles que te feriram. Isso é graça, isso é favor de Deus. Ele reúne todos os seus irmãos e declara lá em Gênesis 50, antes de morrer, José disse aos seus irmãos: eu estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará da terra, levando para a terra que prometeu como juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que seus filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Meu Deus, queridos, levem os meus ossos daqui. Você vê menção dos ossos de José mais de 400 anos depois, lá em Êxodo. No livro de Êxodo 13:19, fala da partida dos israelitas à terra prometida. A liderança de Moisés, aonde não existia a presença de Deus ainda na terra. Somente a fé, a ousadia e a presença da promessa cumprida ali. A declaração de Moisés dizendo: olha, vamos levar os ossos de José daqui, porque Deus interviu ao nosso favor. A fé de José é uma fé que transcende até a morte. Ele é citado também lá em Josué, quando a terra já tinha sido conquistada. Quanto tempo!
Os ossos de José, a representação da sua fé, ainda pregavam para aquela nação. Josué declara: os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém. Eu penso que Deus é tão detalhista, um Deus tão de amor, que dá um descanso para o nosso coração dizer: eu estou no controle. Você pode não ver, você pode ainda não crer, mas eu estou no controle absoluto da sua vida. Siquém foi a terra da promessa, a terra onde Abraão recebeu o chamado do Senhor, e aonde José, ele preserva aquele povo, e onde os seus ossos estão enterrados. A outra menção de Siquém está lá nos evangelhos, com o nosso amado Jesus, dialogando com aquela mulher samaritana, pedindo de beber e dizendo: eu tenho a água viva, eu tenho aquilo que você tem sede. E a região era a região de Siquém, aonde estavam os ossos de José. A fé que José nos ensina, querido. Você pode não ver, você pode não entender, mas certamente Deus vai intervir na sua vida. E se você não vê, os seus filhos e os seus netos contarão e testemunharão da sua fé. José é um homem tão inspirador, que porque ele cria completamente nas promessas de Deus e no Deus da promessa. Meu querido, que esse homem possa inspirar a nossa vida, que essa fé tão inspiradora como foi a de José seja a nossa fé nesses dias e a fé dos últimos dias. A fé que resiste aos processos, a fé que é fiel no pouco, a fé que não para, que persevera, que não negocia, a fé que confia completamente no Senhor. José, ele não viu o êxodo, ele não viu o povo sair livre, ele não pisou em Canaã, mas ele creu, e mesmo morto, a sua fé inspira. Que eu e você, meu irmão, nesse ano a gente viva apaixonado pela presença de Deus, crentes na suficiência de Deus, não negociando valores, não querendo atalho, porque certamente Deus intervirá. Que você possa responder essa palavra com fé, ficando de pé no seu lugar, clamando